Olá! A partir da videoaula de hoje, trataremos da ética normativa na filosofia contemporânea. Como veremos, grosso modo, as teorias normativas atuais, elas são, em grande medida, apenas reformulações de teorias éticas clássicas. Então, dedicaremos 3 aulas para as reformulações, em geral, associadas ao utilitarismo. 3 videoaulas serão dedicadas a reformulações de éticas deontológicas, em especial a kantiana, mas também a ética de direitos. E 3 videoaulas sobre reabilitações de éticas de virtudes. Em particular, também aqui, um foco e uma atenção especial à chamada ética do cuidado, ou a ética do cuidado feminista, que é um dos poucos desenvolvimentos originais da filosofia contemporânea. As demais são, no fundo, reformulações de teorias clássicas. E na 10ª videoaula trataremos de ética normativa no Brasil contemporâneo. Bem, então, para começar, eu gostaria de dizer que a ética normativa contemporânea, dentro daquele critério apresentado, do surgimento da filosofia atual, surge, no meu entendimento, também com as contribuições de Georg Eduard Moore ao utilitarismo. Ele faz uma profunda contribuição à questão estrutural do utilitarismo clássico. Então, claro, do ponto de vista, digamos, consequencialista, o utilitarismo de Mill continua com a mesma estrutura. Mas ao contrário das teorias do utilitarismo clássico, que são em algum sentido monolíticas, só tem, digamos, um único valor intrínseco, o prazer, exceto talvez Mill, que nós qualificamos como um eudaimonista, porque em algumas obras ele parece admitir a pluralidade de valores intrínsecos. Não é claro que, enfim, seja assim. Em geral, utilitaristas clássicos são considerados hedonistas. Então, coube a Moore, não apenas no Princípio à Ética, mas em outras obras, por exemplo, Ethics, fazer uma crítica bastante forte a esse aspecto da teoria utilitarista clássica, e propor, como veremos, uma pluralidade de valores intrínsecos, não apenas prazer. Bem, antes de apresentar essa teoria normativa, eu também gostaria de chamar a atenção para diferentes formas de tratar reformulações da teoria clássica. Uma delas está projetada aí, é essa diferenciação entre um utilitarismo de ato e um utilitarismo de norma. Então seria interessante rever aquelas videoaulas que nós tratamos de Bentham em 1035ª, 37ª, porque lá claramente fica estabelecido que o Bentham pensava na aplicação direta do princípio de utilidade à análise da correção ou incorreção dos atos. Então, se um ato em particular maximiza a felicidade, o prazer, ele deve ser praticado. Já Mill, principalmente a partir do 5º capítulo do livro Utilitarismo, em outras obras, pode ser reconstituído como alguém que, de alguma maneira, antecipa o que hoje nós chamamos de utilitarismo de norma. Por quê? Porque para Mill e para filósofos contemporâneos, nem sempre um sujeito individual está em condições de avaliar se infringir uma norma moral pode maximizar ou não a felicidade, ou uma política pública. Por quê? Dada a nossa falibilidade, nós podemos errar nesse cálculo. Então, como política geral, devemos sempre seguir aquelas normas que já foram testadas por gerações anteriores, e que estão, de alguma forma, consolidadas, que foram aplicações do princípio de utilidade e que se estabeleceu, então, que elas têm claramente, digamos, uma conotação de maximização da felicidade para o maior número de pessoas, sejam obrigatórias, sejam regras que proíbem atos e tal. Então, são as normas que se aplicam diretamente aos atos e não o princípio da utilidade. Então, é isso que esse esquema quer dizer.
As formas mais interessantes de reformulações contemporâneas do utilitarismo, elas caminham no sentido de serem utilitarismos de norma, né? E como veremos mais adiante, isso permite uma certa aproximação com teorias deontológicas, né? Então voltaremos a discutir essa possibilidade de convergência entre teorias consequencialistas e deontológicas. Bem, uma segunda observação importante, né, para compreendermos as formas de ética normativa consequencialistas da contemporaneidade é diferenciarmos três tipos de utilitarismo da seguinte maneira. Alguns prezam pela maximização de estados subjetivos, né? Então, em geral, o utilitarismo clássico do Bentham e do Mill são vistos dessa maneira, né? São subjetivos. Por quê? Porque estados mentais prazerosos, né, obviamente, são subjetivos. Agora, as formas mais interessantes de utilitarismo contemporâneo, elas procuram superar esse aspecto subjetivo. Então, seja no chamado utilitarismo preferencial, né, que abordaremos na próxima videoaula, seja no chamado utilitarismo da lista objetiva, nós temos uma superação, né, desse pressuposto de que são estados mentais que são prazerosos. Tá? Bem, então esses conceitos, essas distinções, seja na estrutura, seja no aspecto axiológico do utilitarismo, precisam ser bem compreendidas. Né? Eu passo agora, então, a discutir o utilitarismo ideal do Moore. Né? Então, claro, desde já lembrando que a teoria do Moore não é deontológica, ao menos no princípio ética. Ele claramente lá diz que bom é, como vimos, né, nas videoaulas sobre metaética, indefinível, não analisável em termos naturais e metafísicos, né, mas que nós podemos sim definir, então nesse sentido correto, é definível e analisável, né, em função daquilo que ele chama de ideal. Então, claramente, se Moore pensa que correto pode ser definido em função de certos tipos de valores intrínsecos, como veremos, né, ele mantém uma estrutura consequencialista e, portanto, ele é um utilitarista. Né. A grande reformulação, então, do Moore foi ter abandonado os pressupostos hedonistas do utilitarismo clássico e ter defendido um pluralismo de valores. Né. Então, apesar de Moore ter sustentado que bom é uma qualidade, né, se refere a uma qualidade não analisável e indefinível em termos naturais e metafísicos, ele pensa que é possível identificar portadores dessa qualidade, né, dessa bondade, desse valor intrínseco. Isso é feito no capítulo 5º do Principia Ética. Né? Lá nós encontramos uma distinção entre bens puros e bens mistos. Bens puros, grosso modo, são compostos por elementos, por ingredientes que têm valor intrínseco, né? E bens mistos são compostos por ingredientes que alguns têm valor intrínseco e outros não. Por isso são mistos. Para compreender, então, esses valores intrínsecos, né, que compõem a base, então, axiológica da teoria do Moore, né, do utilitarismo ideal, que estruturalmente é consequencialista, já sabemos disso, né, eu preciso apresentar o chamado princípio das totalidades orgânicas. O que diz esse princípio? Ele diz, fundamentalmente, que o valor de um todo não é necessariamente equivalente à soma do valor de suas partes. Bom, para exemplificar, eu vou usar até um autor que é David Ross, né, que dá um exemplo mais simples e é deontologista, então ele concorda até com esse princípio muriano, né, apesar de divergir aí em termos normativos. O exemplo dele é o seguinte: imaginemos que alguém compre um par de sapato por R$100. Então o valor do todo é R$100. Né? Agora, enquanto vai para casa, perde um sapato. Ele não pode voltar para a loja e dizer que ele quer revender de volta para a loja aquele um sapato só, né, e gostaria de receber R$50. Né? Obviamente, o valor
se você perde um sapato do outro sapato, do seu par de sapatos, não é 50% do valor. Né? Então, essa totalidade orgânica, o par de sapato, tem um valor, né, como um todo, que é, entre aspas, um pouquinho mais do que, eventualmente, a soma de cada parte. Né? Forma uma totalidade orgânica. Né? É isso. Bem, então, nesse sentido, o Moore diz que o que nós devemos buscar são bens puros, quer dizer, aqueles compostos que possuem ingredientes, né, cujos ingredientes são todos intrinsecamente valiosos. Né? E no entendimento do Moore, as melhores coisas que nós podemos obter na vida, alcançar na vida, são a interação social e a apreciação estética. Então, a interação social, por exemplo, a amizade, seria uma totalidade orgânica composta só por elementos positivos de valor intrínseco, né, esse bem puro. Por quê? Porque pensem nas nossas amizades cotidianas. Né? Ao menos aqui, aquelas amizades, segundo Aristóteles, não baseadas só no prazer ou na utilidade, mas na busca conjunta, né, da vida virtuosa, da vida excelente, como Aristóteles pensava. Nesse caso, né, nós estamos diante de pessoas que têm, né, uma intenção de buscar, por exemplo, uma excelência. Né? Então, tanto nós buscamos quanto os nossos amigos. Isso já é algo bom, intrinsecamente valioso. Buscar o conhecimento, por exemplo. Né? Então, isso é um ingrediente positivo. Né? Nós podemos imaginar que é agradável a companhia dos nossos amigos, não apenas imaginar, mas isso é o caso. Né? Se alguém é nosso verdadeiro amigo ou amiga, nós sempre gostamos de estar junto com essa pessoa. Né? Nós apreciamos a companhia dela, etc. Então, isso também é um elemento positivo. Né? O prazer dessa companhia, o prazer também tem valor intrínseco, nessa totalidade orgânica, ao menos. Né? Então, ele incrementa o valor do todo, da amizade. Né? Então, pela busca do conhecimento, pela interação social, que é importante para os seres humanos, né, pelo prazer da companhia dos amigos e das amigas, etc. Esse valor, a amizade, é uma das melhores coisas que nós podemos alcançar, segundo Moore, termos verdadeiros e bons amigos. Né? E é uma totalidade orgânica composta só por ingredientes positivos, bons, né? Portanto, é um bem puro. Da mesma maneira, a apreciação estética. Né? Quando nós contemplamos um belo pôr do sol ou apreciamos o valor estético de uma obra de arte, nós com isso sentimos uma certa satisfação, um contentamento, isso é bom. A obra de arte é também um bem, né? Não contém nada de mal. E essa interação, que é exatamente a experiência estética, também é boa. Então, para o Moore, a apreciação estética é um valor fundamental. Agora, em menor grau, né, o Moore admite a existência de bens mistos. Então, pelo conceito dele de bem misto, o bem misto é uma totalidade orgânica composta por ingredientes que não são sempre necessariamente bons. Né? Então, por exemplo, o prazer, se ele ocorre numa totalidade orgânica, digamos, misturado com elementos que não têm valor intrínseco, ele pode contribuir para o valor dessa totalidade orgânica positivamente, mas a totalidade orgânica como um todo pode ter um desvalor intrínseco. Então imaginem, é assim que ele então tira implicações morais, né, dessa teoria. Imaginem o prazer de uma pessoa sádica torturando, né, de forma cruel uma outra pessoa. O prazer pode até ser bom, mas essa totalidade orgânica, né, o sofrimento da outra pessoa, esse sadismo e tudo mais, torna a totalidade orgânica algo negativo sob o ponto de vista valorativo, né? Tem desvalor intrínseco. Então, nesse sentido, nós devemos evitar. Né? Bem, então, nesse sentido, Moore não apenas diz que há valores puros intrínsecos, né, como a amizade, a interação e a apreciação estética, mas a busca da virtude, do conhecimento pode vir, né, pode ocorrer numa totalidade orgânica
onde essas coisas contribuem, né, o valor dessas partes contribui para o valor do todo, muitas vezes nos levando a extrair conclusões de que devemos buscar essas coisas, muitas vezes que devemos evitá-las. E é assim que ele tira algumas implicações práticas, né, da teoria chamada utilitarismo ideal. E aqui então, novamente, né, um tipo de utilitarismo de normas que recomenda que nós, enfim, pratiquemos aquelas normas que em geral são úteis, que nós sigamos as regras que em geral, por exemplo, nos levam a alcançar esses bens, e aquelas que não são úteis, quer dizer, elas não contribuem, né, para a maximização da apreciação estética, da interação social e tal, nós evitemos, né? E essas são, em geral, para o Moore, as regras do que ele chama de senso comum, né? Senso comum aqui no sentido de essa capacidade normal, natural que temos de distinguir o verdadeiro, o falso, o bom, o mal, o correto, o incorreto, etc. Então todos nós sabemos que não devemos cometer assassinato, não quebrar as promessas, né, porque isso são totalidades orgânicas nas quais não há valor intrínseco suficiente para justificá-las, né? Bom, para encerrar então, eu gostaria de só chamar a atenção sobre a necessidade de uma avaliação crítica, claro, né? Nós sempre fazemos isso, da teoria normativa do Moore, que influenciou, né, no início do século XX, uma geração inteira que via na proposta normativa e axiológica de Moore algo mais interessante, né, do que está aí mencionado, Marx com Freud, né? E quem sustentou isso foi o chamado grupo de Bloomsbury, né, composto por autores e autoras, escritoras famosos, conhecidos hoje, né? Por exemplo, a Virginia Woolf, né? Aliás, tem um errinho aí. E também o economista Keynes, né? E outros. Então, o que é necessário avaliar criticamente é se o aspecto axiológico, né, valorativo do Moore é sustentável, né? E aqui, em geral, obviamente, nós temos que fazer uma crítica, porque não parece ser o caso. Os valores do Moore, o Moore era um pianista, né? A apreciação estética pode ser uma preferência dele, mas não pode ser, por exemplo, prescrita universalmente. Aí com isso nós entendemos por que pode ter surgido uma teoria ética normativa, né, que reformula o utilitarismo clássico, não em termos moorianos, mas, por exemplo, em termos de um utilitarismo de preferências ou até mesmo um utilitarismo da lista objetiva, né? Então, para finalizar mesmo, eu gostaria de deixar indicado aí o livro Valor Intrínseco, Metaética, Ética Normativa e Ética aplicada em Moore, né, que resultou da minha tese de doutorado, publicado pela editora da UFSC, faz parte da série Ética, então fica como uma sugestão de leitura complementar, onde eu faço uma avaliação mais crítica desses aspectos axiológicos da teoria mooriana. Então, por hoje nós ficamos aqui. Eu convido vocês a assistirem a próxima aula, a próxima lição introdutória à ética sobre utilitarismo de preferências. Até lá!